Agora, em reverência à palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 8. Quem achar, dá glória a Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Aleluia. Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim a Bíblia Sagrada: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode ler comigo novamente o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, isso significa dizer que nada pode impedir a sua vitória. Diga amém. Diga comigo: nada poderá impedir a minha vitória. Dá para botar um pouquinho mais de grave para mim, por favor? Isso significa dizer que nada poderá impedir a sua vitória, ok? E muitas vezes nós permitimos que o desânimo tome conta da gente, quando estamos diante das grandes dificuldades que a vida nos impõe, não é verdade? E aí a gente deixa o desânimo chegar, a gente deixa o desânimo encostar, e muitas vezes a gente deixa até o desânimo ficar. Mas pensa comigo, já está mais do que provada pela nossa própria experiência de vida que Jesus não mentiu, certo? Aliás, Jesus não pode mentir. Por que Jesus não pode mentir? Por alguns fatos, e vou dizer para você o mais simples dele. Por que ele não pode mentir? Porque Jesus é a própria essência da verdade. Diga comigo: Jesus é a verdade. Não foi isso que ele disse? Eu sou o caminho e a verdade. Então, se ele é a verdade, significa que ele não pode mentir. Então, veja, pela nossa própria experiência, a gente sabe dessa realidade. Nós, realmente, enquanto aqui neste mundo, temos passado por várias aflições. Temos ou não temos? Olha aí, ó. Temos ou não temos? Quem foi que disse isso? Jesus, não foi isso que ele falou? No mundo nós iremos passar por aflições, e nós temos passado por essas aflições. E quando isso acontece, nós nos sentimos o quê? Sozinhos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados, como se nós estivéssemos perdendo todas as batalhas, todas as lutas que enfrentamos na nossa vida. Você já se sentiu assim alguma vez? Como se parecesse que você estava perdendo todas? Pois é, mas na verdade você nunca perdeu. Como é que eu sei? Porque você está aqui. Olha que coisa legal. Se você tivesse perdido, provavelmente você não estaria por aqui. Porque muitas dessas batalhas que você teve que enfrentar e venceu, tinham força suficiente para destruir você, para te derrubar, para acabar com você. Mas isso não aconteceu. Significa dizer que você venceu. Diga glória a Deus. Então nós não podemos nos esquecer que essa não é a realidade das nossas vidas.
A realidade da nossa vida não é perder batalha, a realidade da nossa vida não é perder luta, a realidade da nossa vida não é se curvar diante dos problemas, a nossa realidade é muito diferente dessa. A nossa realidade é que nós temos uma certeza, diga glória a Deus, nós temos uma convicção de que aconteça o que acontecer, nós temos a vitória sobre toda e qualquer situação que se levante diante de nós, diga aleluia. Seja no mundo espiritual, ou seja no mundo material, ou seja no mundo físico, no mundo dos sentidos, no mundo visível, em qualquer um dos mundos, em qualquer uma das dimensões, a nossa condição é de vitória. E isso não é jargão evangélico, isso é palavra de Deus. Se isso fosse palavra de homem, não vingaria. Nós já teríamos perdido coisas muito importantes, quem sabe até as nossas vidas há muito tempo. Se fosse palavra de homem, de repente aquela doença teria te matado. De repente aquela falência tinha te deprimido a ponto de você morrer de depressão. De repente aquele sentimento daninho que você tinha no coração, do qual Jesus te libertou, teria consumido você. Você entende? Mas você superou tudo isso, por quê? Porque a sua realidade, seja no mundo espiritual ou no mundo visível, é uma realidade de vitória, diga amém. E a nossa vitória tem nome, diga aleluia. O nome da nossa vitória é Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então vamos ver algumas razões pelas quais nós podemos acreditar nisso. E a primeira dela está aí bem clara. Eu amo esse texto que nós lemos. É um dos textos que eu mais gosto, dentre tantos, do Novo Testamento, porque é um texto bem claro e não precisa de um intérprete sobrenatural. Aliás, sobrenatural precisa, né? Do Espírito Santo. Mas ele não precisa do intérprete de outra galáxia, né? Do especialista em hermenêutica do Novo Testamento. Ele não precisa disso. Ele só precisa da nossa atenção. Porque quando a gente bate o olho ali, o Espírito Santo já fala. E a primeira razão que nós temos para a gente acreditar nessa verdade é que Deus está sempre a nosso favor. Olha aí, Deus está sempre a nosso favor. Não é isso que diz o primeiro versículo que nós lemos? Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que isso quer dizer? Deus está do nosso lado em todas as coisas. Essa é a nossa confiança. Então a gente não pode abrir mão disso. A Bíblia nos garante isso, que Deus é por nós. Então a gente não pode deixar essa confiança, essa crença balançar. Quando é que eu deixo essa crença balançar? Quando eu começo a olhar para as circunstâncias e começo a ver nas circunstâncias uma força que ela não tem. Começo a colocar a circunstância, que é o meu problema, num patamar onde ele não deve ficar. A gente coloca ele muito acima, e ele, na verdade, ele não ocupa esse lugar. Ele ocupa um lugar bem mais abaixo, seja qual for o problema. O lugar dele é mais abaixo, porque acima está o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Deus Altíssimo, que está sobre todo o mal, que está sobre tudo aquilo que possa nos causar dano. E é esse Deus que está do nosso lado, é esse Deus que está sempre nos favorecendo. O que é favorecendo? É abençoando, é cuidando, nos dando o seu poder, a sua glória, manifestando a sua glória em nossas vidas, através das bênçãos, através dos milagres, através de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então a gente não pode duvidar, a gente não pode abrir mão dessa confiança. Ele nos deu Jesus, diga amém, pela sua graça maravilhosa. Ele disse isso na palavra. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a si mesmo se entregou. Ele deu Jesus a nós. Olha que coisa linda. E Ele nos deu o que Ele tinha de mais especial. Diga glória a Deus. O que Ele tinha de melhor, Ele podia ter nos dado qualquer outra pessoa. Podia ter nos dado qualquer outro ser. Por exemplo, um arcanjo. Você entende? Um querubim. Mas Ele não, Ele deu Jesus, diga glória a Deus. Ele nos deu seu único filho. E é claro que Jesus veio com um pacote completo, diga amém. Quando Jesus trouxe salvação, Ele trouxe tudo. Tudo que a gente precisava está dentro da salvação. Você tem me ouvido falar exaustivamente disso aqui.
Salvação não é só um perdão de pecado. Se fosse, já estaria bom demais. Porque pelo menos com os pecados perdoados a gente já estava na rota do céu. Não é verdade? Porque com os nossos pecados que nós carregávamos, mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, nós jamais estaríamos na rota do céu. Então Ele nos perdoou os pecados, sim, amém. Mas não foi só isso. Com a salvação Ele deu alegria. Com a salvação Ele deu paz. Com a salvação Ele trouxe amor. Com a salvação Ele trouxe saúde. Com a salvação Ele trouxe prosperidade. Com a salvação Ele trouxe cuidado. Com a salvação Ele trouxe mesa farta. Com a salvação Ele trouxe tudo o que nós precisamos para termos uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de possibilidades, uma vida que sempre valerá a pena viver. Diga aleluia, diga eu creio. Então é claro que Jesus derrama sobre nós o tempo inteiro bênção sem medida, a vitória plena sobre todas as coisas. E sabe por quê? Porque Jesus venceu todas as coisas que você possa imaginar. Diga eu creio. Ele venceu tudo e Ele venceu para nós, para aqueles que creem nele e na força do seu grande amor. Salmos 118, vamos até lá. Aleluia. Salmos 118, cadê meu salmo? Está aqui, cadê o 118? Está aqui. Salmo 118, deixa eu ver qual é o versículo aqui, é o versículo 6. Salmo 118, versículo 6, olha o que diz: o Senhor está com quem? Comigo. Ou seja, está a meu favor. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha aí, ó. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O Senhor está comigo, eu não temerei. Se Ele é por mim, se Ele está comigo, se Ele está do meu lado, o que é que alguém pode me fazer? Olha aí, eu te dou a resposta: nada. Ninguém pode te fazer nada, porque o Senhor está a teu favor, o Senhor está com você, o Senhor te ama, o Senhor cuida de você, o Senhor te protege e Ele quer o melhor para você. Diga aleluia. Essa é a nossa grande realidade. Então nunca se esqueça disso. Deus está sempre a teu favor, está sempre pronto para te favorecer, está sempre pronto para abrir portas, está sempre pronto para transformar situações, está sempre pronto para encher você de bênçãos por todos os lados da sua vida. Diga eu creio. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, isso aqui é para a gente guardar mesmo no nosso coração, como uma grande verdade que Ele é. Nós nunca estaremos sozinhos, Deus sempre estará conosco. Inclusive Jesus, Ele confirmou essa promessa. Quando Ele estava com seus discípulos se despedindo, Ele disse para eles: olha, eu nunca vou deixar vocês, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos, ou seja, até Ele voltar. Ele estará para sempre a nosso favor, nos cercando como se fosse um escudo. Ao nosso redor está o favor de Deus. Diga amém. E ninguém pode chegar nessa dimensão onde Ele te protege, como se fosse um escudo, uma barreira de proteção, como se fosse um campo de força. O inimigo não tem poder para penetrar nesse campo. O inimigo anda ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Diga glória a Deus. O derredor é uma volta fora, quem está uma volta dentro são os anjos do Senhor. Diga aleluia. E o Espírito Santo está dentro. Diga glória a Deus. Já pensou? Então você tem tudo a teu favor. Diga glória a Deus. O Senhor é por você, que te poderá fazer as circunstâncias, que te poderá fazer o homem, que te poderá fazer os problemas. Glória a Deus. Segunda razão pela qual a gente pode acreditar nessa verdade. Aleluia. Ninguém pode impedir a tua vitória. Você sabia disso? Ninguém pode impedir a tua vitória. Versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja bem, por incrível que pareça, ninguém pode te acusar de nada, e muito menos te condenar. Sabe por quê? Você é um escolhido de Deus, diga aleluia. Deus escolheu você para Ele, Ele separou você para ser propriedade exclusiva dEle. Você é de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda, gente. Essa é a certeza do nosso coração. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Deus escolheu você. Ah, mas o que é que eu tenho? Eu não sei. Não sei. Deus escolheu. O critério de Deus é tremendo. Não sei porque Ele escolheu. Aliás, eu sei porque Ele te escolheu. Porque te ama. Diga aleluia. Ele te ama. Ah, mas eu era assim, era assado. Ele te escolheu. Não esperou que você melhorasse. Ele te escolheu e te alcançou. Você só teve que receber. Qual foi o esforço que você fez para ser crente? Nenhum. Você só acreditou e recebeu. Foi ou não foi? Alguém te contou sobre Jesus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, falou que Ele te ama. Você acreditou, o Espírito Santo iluminou o seu espírito nessa hora, para você ter a possibilidade de acreditar. Espírito iluminado, você acreditou, eu recebo. Acabou. Só isso que você fez. Você entende? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos guardar essa verdade nos nossos corações. Você é um escolhido de Deus. Ele separou você. Ele tem um cuidado especial tremendo com você. Para que isso fosse verdade, Ele te tornou justo aos olhos dEle mesmo. Colocou a justiça de Jesus sobre a sua vida. Olha aí. Então, se Deus te declarou justo por causa da justiça de Jesus, ninguém pode te dizer que você não é digno das vitórias que Ele te dá. Aleluia. Você entende? Tem pessoa que olha para você assim: quem é você para querer receber vitória da parte de Deus? Quem é você? Você é pobre? Você não é nada? Você não é ninguém? Eles é que pensam. Uhul! Eles é que pensam que você é pobre. Diga comigo: eu sou rico no Senhor. Ele é que pensa que você não vale nada. Diga: eu valho muito para Jesus. Ele derramou o sangue dele todinho por você. Diga: eu creio. Então você vale muito. Se fosse colocar o seu valor em dinheiro, você nem imagina quanto é que se ia dar. Aham. Então não se desvalorize, não deixe ninguém te acusar. Quem é você para ser abençoado? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que tem todas as coisas. Eu sou filho daquele que me ama. Eu sou filho daquele que me salvou, que me curou, que me libertou, que quer me dar todas as coisas. É desse que eu sou filho. Você entende? Todo mundo precisa saber quem você é. Tem uma pessoa que sabe, mas não se conforma. É o inferno. Ele sabe quem você é, mas ele não se conforma. E ele vai tentar tudo para te destruir. Mas quem é ele? Deus é por você. Deus está do seu lado. Deus está a teu favor. Então ninguém pode te dizer que você não é digno das vitórias. O inimigo gosta de fazer isso. E como a gente canta aqui, ele cria laços e embaraços para a gente pensar que ele é alguma coisa. Então creia, acredite que Deus está te dando vitória nessa noite. Diga glória a Deus. Receba essa vitória em nome de Jesus. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu problema. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Ainda está doendo, ainda está faltando, ainda estou sentindo, ainda estou magoado, ainda estou triste, ainda estou angustiado. Ele está te dando vitória nessa noite, está te libertando de todas essas porcarias em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Mas você tem que estar aqui. Se você estiver dormindo, vai passar. A bênção vai passar aí do teu lado, amém? Ah, não, ainda não dá para receber não, vamos tentar de novo. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém. Ah, agora tu está afim, porque não estava antes, não estava não. Glória a Deus. Então tem que crer e receber, e vibrar com essas coisas, gente. Vibrar com essas coisas. Você entende? Olha só, aí alguém, eu não sei aqui quem é mais antigo aí, do que o Daniel não está aí não, né? O velho não está aí não, né? Mas não sei se tem mais alguém aqui com mais idade do que eu, mas eu me lembro que antigamente era assim: você ia fazer um crediário, por exemplo,
Impecável Maré Mansa, acho que nem existe mais, né? Lojas CIR, ou numa loja de eletrodoméstico. Qual era a loja de eletrodoméstico de antigamente? Já tinha ponto frio, né? Já tinha ponto frio. Aí você chegava lá para fazer um crediário, aí tinha um monte de gente assim sentado naquelas cadeiras em frente ao balcão de atendimento. Aí eles pegavam os documentos, pegavam a ficha, iam lá, né? Faziam os trâmites legais e as pessoas ficavam lá esperando. Daqui a pouco eles chamavam: Dona fulana de tal. Aí a pessoa que estava lá levantava, ia lá no balcão: pode vir, seu nome está sujo. Escutei muito isso, gente. Eu vivia enfiado na Impecável, fazendo crediário, né? Tinha umas roupinhas legais na época. Eu vivia lá fazendo crediário, aí eu ficava lá naquele monte de gente, eu via muito isso. Era: seu fulano de tal. O homem levantava todo feliz: seu nome está sujo no SPC. Naquele tempo ainda não tinha Serasa, era só SPC. Aí a pessoa saía cabisbaixo, sorumbática, macambuza, e ia embora. Agora imagina você, nos dias atuais, pela fé, Deus fala assim para você: fulano de tal, sabe que ele sabe o teu nome, né? Fulano de tal, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, amém. Aí você fica triste ou fica contente? Então você tem que vibrar, aplauda o nome dele, porque o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é de Deus, ninguém pode te acusar, ninguém pode dizer que você não merece, ninguém pode dizer que você não tem direito, porque não é por merecimento, é por fé no poder de Deus. É Ele que te dá, é Ele que te abençoa, e é Ele que te faz vencer. Glória a Deus. Uhul! Ele está te dando vitória nessa noite. Se alguém levanta lá no céu para te acusar diante de Deus, Jesus está lá sentado te defender. Esse não. Aleluia. Ele está lá sentado à direita de Deus. E quando o inimigo se levanta para te acusar, ele diz: Pai, esse é meu. Pai, essa é minha. Esse eu comprei com meu sangue. Esse eu comprei para o Senhor. Glória a Deus. A minha justiça está sobre ela, está sobre ele. Ninguém pode acusar. Esse é nosso. Esse é propriedade exclusiva do céu. Aleluia. Receba a bênção do Senhor agora sobre a tua vida. Receba essa bênção do Senhor. Você tem motivo de sobra para se alegrar. Diga aleluia. Glória a Deus. Terceira razão. Glória a Deus. Minha garganta está seca. Espera aí. Não preciso da tampa, preciso disso aqui, ó. Glória a Deus. Terceira razão, porque nada pode nos separar do amor de Jesus. Por isso a gente pode acreditar nessa verdade. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Versículo 35 do nosso texto de Romanos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá algumas sugestões aqui, ó. Será a tribulação? Olha só. Olha só. Você já viu crente atribulado? Já viu? Tem um monte. Porque as tribulações estão aí, meu irmão. Tem um monte de crente atribulado. Quem é o crente atribulado? Aquele que está passando por uma tribulação, ele fica atribulado. E aí ele pergunta: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação ou então angústia? Você já viu algum crente angustiado? Tem um monte. O que é angústia? Uma tristeza profunda. Então tem um monte de crente angustiado, infelizmente. Vem o problema, vem a situação, principalmente aquelas coisas que acontecem de repente, aquelas coisas que se arrastam, vai gerando uma angústia no coração. Aí ele pergunta: será que a angústia pode nos separar do amor de Deus? E ele continua dizendo: ou a perseguição. Olha aí. Pô, tem uma pessoa me perseguindo lá no meu trabalho, não me dá sossego, está sempre tentando me derrubar. Tem uma pessoa me perseguindo na minha família. Tem gente que até é perseguido por si mesmo, sabia? Ai, não aguento mais essa pessoa. Tem gente que é perseguido por um monte de demônios. Os demônios perseguem o tempo inteiro. Demônio não tem jeito não. Não tem para onde correr. Os demônios nos perseguem o tempo inteiro, mas maior é o que está em nós. Diga glória a Deus. E a chance dele é zero. Diga aleluia. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha aí, ó.
Você entende? Então, ele pergunta, será perseguição? Ele pergunta, será fome? Essa fome aqui simboliza o quê? Necessidades. Será a necessidade, o aperto? Ele pergunta, será a nudez, a falta de tantas coisas também? Ou o perigo, ou a espada? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Queridos, nada e ninguém pode fazer isso. Nada e ninguém pode nos separar de Cristo e do seu amor por nós. Diga aleluia. Nós e Jesus estamos juntos e sobrenaturalmente misturados. Diga glória a Deus. Então não permita que essa situação que você está porventura passando, por mais difícil que ela seja, não permita que ela tente minar a sua fé em Cristo. A tribulação não pode fazer isso, a angústia não pode fazer isso, a escassez não pode fazer isso, os inimigos não podem fazer isso, nem a morte pode fazer isso, porque Jesus não esqueceu de você, Ele te ama, diga aleluia, e ninguém pode te separar desse amor, foi esse amor que te salvou. Quem ama de verdade jamais esquece a pessoa amada, e Jesus jamais se esquecerá de você, pelo simples fato de Ele te amar. Olha aí, tem gente que pensa assim, eu não conheço um amor verdadeiro. O amor verdadeiro não existe. É claro que existe. O amor verdadeiro é o amor de Deus, é o amor de Cristo. Esse é o amor verdadeiro, você entende? E esse amor foi colocado dentro de nós. Esse amor foi colocado à nossa disposição. Esse amor fez com que Deus enviasse seu Filho. Esse amor fez com que Jesus fosse para a cruz. Esse amor fez com que o Espírito Santo viesse habitar em nós. Esse amor fez com que Deus liberasse todas as suas bênçãos sobre a vida daqueles que creem. E aqueles que creem, dêem glória a Deus, porque todas as bênçãos do céu estão liberadas sobre a tua vida. Recebe essa bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Todas as bênçãos do céu estão liberadas sobre a sua vida. Aleluia. Esse amor tem feito e vai continuar fazendo a diferença. Fazendo a diferença na sua vida. Não perca a sua confiança no amor de Cristo. Quem ama, cuida. Diga glória a Deus, Ele tem cuidado de você. Aleluia. Para terminar, terceira razão, a última razão pela qual isso é uma verdade na nossa vida. Porque só Jesus te dá vitória plena. Sabe o que quer dizer vitória plena? Vitória completa, vitória total. Um dos textos que a minha esposa leu aqui, na Epístola de Tiago, fala sobre isso, que a nossa perseverança precisa ter ação completa. E ele diz por quê? Para que a gente não tenha falta de nada. O que significa dizer não ter falta de nada? Significa ter uma vida suprida, uma vida abençoada, uma vida cheia do cuidado de Deus, cheia da provisão de Deus. Você entende? Essa é a nossa condição. Jesus, Ele termina declarando que sobre todas as dificuldades desta vida e da outra, nós somos mais que vencedores por meio dEle. Leia comigo o verso 37, ele diz assim, verso 37 de Romanos 8, em todas estas coisas, porém, no entanto, ok? Mas, em todas essas coisas, aí, que coisas? Vamos ver que coisas. Perigo, nudez, espada, angústia e tudo mais que você possa imaginar, tribulação, sobre todas essas dificuldades. Todas essas coisas são todas essas dificuldades que foram citadas aqui na palavra. E que você sabe que estão aí rondando a sua vida e talvez você esteja no meio de uma delas. Ele diz sobre todas essas coisas, sobre tudo isso, sobre todas essas lutas, sobre todas essas batalhas, nós somos mais. Pensa comigo, se ele dissesse que nós somos vencedores, já estava bom demais. Né? Sobre tudo isso eu sou vencedor, já não estava bom demais. Mas ele não diz que nós somos vencedores, nós somos mais. Veja como Deus é Deus de abundância. Sabe por que ele diz mais que vencedores? Para não ficar nenhuma dúvida. Ser vencedor é vencer. Ser mais que vencedor é vencer, 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 vencer e vencer. Você entende? Quando chegar lá no final da sua história, olha que bacana eu vou te contar agora. Quando chegar lá no final da sua história, que você chegar na porta do céu,
Aí você vai chegar na porta. Aí Miguel, Gabriel, os querubins, né? E os outros anjos vão dizer assim: olha lá, ele chegou. Olha lá, ela chegou. Você na porta do céu ainda, hein? Aí você vai ouvir aquela frase: venha, bendito do meu Pai. Jesus vai falar para você: para esse lugar maravilhoso, que está preparado para você desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, desde que eu criei todas as coisas, esse lugar já estava preparado para você. E aí, assim que você acabar de ouvir essa frase, você vai olhar para trás assim e vai dizer: ih, eu venci. Eu venci. Bem que Jesus falou que ele venceu o mundo e todas as coisas, e ele venceu para mim. Quando você chegar lá, que olhar para trás, você vai dizer: eu venci o mundo, Jesus venceu para mim, olha lá. Olha a vitória plena, olha eu aqui na glória, olha eu entrando, e aí uma trombeta vai tocar e o anjo vai dizer: olha ele aí. Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque você venceu, mas não vai esperar chegar lá para vencer. Aqui você já está vencendo, porque Jesus está te fazendo mais que vencedor. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Fique de pé, glória a Deus, aleluia.